vivo, quinta-feira, 22 horas, ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo Instagram. Como sempre, entra um pouquinho mais cedo para dar tempo de você ver que eu estou ao vivo, para que você entre e não perca essa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer uma aula aí bem legal. Eu vou falar, o tema é o que todo professor deve saber e fazer. Eu vou dar um plano geral, desde um pouquinho da estrutura da academia até a aula em si. Vou falar aí sobre 10 itens aí importantíssimos, que vão desde a estrutura da academia até a estrutura das suas aulas. Para você que é professor de jiu-jitsu, para você que dá aula de jiu-jitsu, vai ser muito importante, então você não pode perder a live de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal do Instagram aí, muito obrigado por estar acompanhando. Pessoal aí no Facebook. Jesse, olá, Jesse. Estou enojado. Mira-me cara de enojado. Vamos lá. Pessoal, vocês não podem esquecer, se você não tem o aplicativo do Telegram no seu celular, baixe esse aplicativo. Toda live que eu faço às quintas-feiras e agora as aulas de terças-feiras também às 22 horas, eu e minha equipe, nós disponibilizamos um arquivo PDF que nós colocamos lá no canal do Telegram. O canal se chama Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. Então, além de você poder participar das lives de quinta-feira, assistir às aulas de terça, você ainda pode ter esse material em mãos para você. Então, você não pode ficar de fora, não pode perder, porque tem gente que já está fazendo um livro, tem gente que está imprimindo, aí várias pessoas já me mandaram fotos e já estão fazendo um livro de tanto material que tem lá. E com certeza isso vai se tornando um manual para você ter uma academia de sucesso. Então você não pode perder. Outra coisa também muito importante que está acontecendo nessa semana é a segunda edição da Semana Profissão Jiu-Jitsu. Então, se você não se inscreveu ainda, nós vamos colocar aqui, eu e minha equipe vamos colocar nos comentários o link para você se inscrever, para você participar da Semana Profissão Jiu-Jitsu, que vai até o dia 22 de março agora, totalmente online e gratuita. Lá eu estou te ensinando a montar desde grade de aula, estrutura de aulas, como que você vai dar suas aulas, muito importante, é muito completo, todo mundo que está assistindo está gostando demais. Então, se você ainda não se inscreveu para a segunda semana da Semana Profissão Jiu-Jitsu, nós vamos colocar o link aqui nos comentários e você pode se inscrever, não fique de fora, ainda dá tempo de você assistir às aulas, tá? Outra coisa, mais um recadinho aí antes da gente começar, que eu tenho um minuto aí. Daqui 1 minuto eu começo a aula, então tenho mais um recado aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, tá esperando o quê? Se inscreve no meu canal do YouTube. Por causa dos acontecimentos, né, do coronavírus aí, então não estou gravando, mas muito em breve eu já vinha colocando um conteúdo exclusivo no canal. A gente só parou um pouco agora, mas vai continuar com conteúdo de posições exclusivas para o canal do YouTube. Então você não pode ficar de fora do canal do YouTube, se inscreva lá. Antes de eu começar a live, eu não posso deixar aí de dar um recado, de falar um pouco, muito rápido, dos acontecimentos sobre o coronavírus, do Covid-19. Eu não sou médico, não sou nenhum especialista, mas eu acompanho todos os canais oficiais dos governos, né, tanto municipais aqui da minha cidade, quanto os estaduais, e o da União também, do governo federal, para poder acompanhar o que está acontecendo. Eu tenho certeza que em breve nós teremos aí uma solução para isso. Acredito não, já estão sendo testadas vacinas, né? Então está muito adiantado. Então, pessoal, vamos segurar um pouco a onda aí. Pessoal, permanecer nas suas casas, só saírem se realmente houver necessidade. Vamos nos preservar, por favor, se preservem, e preservem o próximo também, porque você se preservando, você está ajudando a preservar o próximo. Eu tenho certeza que isso tudo vai passar rápido. Quanto mais nós ficarmos quietos nos nossos cantos, mais nos
nosso canto, falei tudo errado, né? Mais rápido nós vamos ter uma solução. Em breve vai ter uma vacina, que a vacina leva um tempo até ser testada, até ser validada, até estar disponível para a gente, isso vai levar um tempo, mas eu acredito que dentro de 2, 3 meses tudo isso estará resolvido, né? Então vamos nos preservar, todos nós somos muito importantes, tá? Então, por favor, pessoal, vamos lá? Vamos começar a nossa super aula de hoje hoje eu vou falar um pouquinho de 10 coisas que você pode fazer, que você pode não, que você deve saber, que você como professor deve fazer. Antes de começar falando sobre isso, eu vou falar bem rápido, para não tomar muito tempo, sobre o que é ser professor de jiu-jitsu. Muito se confunde professor com mestre. Muito se confunde no jiu-jitsu professor com mestre. Praticamente, o professor virou mestre. Eu falei disso numa outra live, e eu e minha equipe disponibilizamos um vídeo curto, onde eu falo exatamente isso. A grande maioria, claro que a grande maioria entende e aceita, porque é a verdade, né? Professor, faixa preta até sexto grau, é professor e não mestre. A grande maioria aceita, mas tem uma minoriazinha ali de professores que querem ser chamados de mestre, né? Teve até um rapaz que colocou um comentário no Instagram, no meu vídeo, me dando uma aula do que é ser mestre. E inclusive escreveu uma parte ali do dicionário dizendo que é ser mestre. Eu sei o que significa ser professor no dicionário, eu sei o que significa ser mestre no dicionário. Eu sei que os dois, se você for, depende da maneira que você interpretar isso no dicionário, eles se parecem muito, né? O professor com o mestre, né? Mas no jiu-jitsu, caros colegas, no jiu-jitsu, a nomenclatura mestre é somente para faixas vermelhas e pretas acima de 7º grau. Acima de 7º. Então, acho que nós, como os professores, nós temos que ensinar o aluno, porque tem 2 tipos de professor. Tem o que gosta, tem 3 tipos de professor, desculpa. Tem o que faz o certo, e quando o aluno chama de mestre, ele fala, não, eu sou professor, por favor, me chame de professor, que é o certo, que é o que eu faço, eu gosto que me chamem pelo certo. Eu prometo que o dia que eu ganhar o 7º grau, eu vou entrar ao vivo no dia, vocês vão ver ao vivo eu ganhando o 7º grau, e eu vou olhar para a câmera e vou falar, agora pode me chamar de mestre. Mas até lá, professor. Então, tem os que fazem o certo, tem os que sabem que eles não são mestres, mas se deixam chamar de mestre, e tem os que gostam, né, que inflam o ego, né, o mestre, se infla porque chama de mestre, porque mestre está lá em cima, né? Então, mas nós não podemos, nós temos que fazer o certo. Então, pessoal, acho que é muito importante aí, todo professor deve saber fazer. Em primeiro lugar, saber o seu lugar dentro do jiu-jitsu. Se você é professor, peça para o seu aluno que chame de professor. Se você é mestre, não precisa nem falar nada, você é mestre. Eu não sou, tá? Vamos começar. Pessoal, eu vou dar um plano geral. Eu vou falar de 10 itens importantíssimos que todo professor deve saber e deve fazer. É claro que dentro desses 10 itens, eu vou dar uma simplificada, porque dentro de cada item desse, dá para fazer uma live dentro de cada item desse, dá para eu ficar falando. Então eu vou dar uma enxugada, senão eu vou ficar até amanhã falando aqui e vocês não vão me assistir. Então vamos lá. Primeiro item aí, importantíssimo, você tem que ter uma estrutura, que é o primeiro item, uma estrutura que atenda bem. Não precisa ser uma estrutura de luxo, mas tem que ser uma estrutura, vou desligar isso aqui, está gelado, tem que ser uma estrutura que atenda bem. O que é uma estrutura que atenda bem? Eu não estou falando de luxo, mas eu estou falando de primeiro lugar, limpeza. Você tem que ter um tatame limpo. O seu tatame não pode ficar sujo, ele não pode estar cheio de cabelo, ele não pode ter sujeira, porque isso vai acumular bactéria. Se alguém tiver algum corte, contato com o tatame lá, isso é uma coisa muito séria. Tem muita gente que se acha que já se prejudicou muito com isso. A bactéria entra na corrente sanguínea, tem que tomar antibiótico, tem que ficar internado, dá um trabalhão. Principalmente se sua academia tem tatame de EVA. Porque o tatame de EVA, muita gente não sabe, mas a bactéria vai entrando ali dentro e por mais que você lave, a bactéria continua ali, entendeu? Então
Então o ideal, se você tem essa condição, coloque uma lona por cima. Tem muitos lugares que não tem essa condição, porque às vezes você dá aula em uma academia, e às vezes o tatame é montado num espaço que usa para outra coisa, então o tatame desmonta e monta. Então se você está nesse caso do tatame que monta e desmonta, você tem que fazer a limpeza com álcool, fazer a asepsia desse tatame aí, não sei se a palavra correta é essa, mas você tem que fazer essa limpeza diária. Eu até recomendaria fazer 2, 3 vezes por dia, tá? Isso é muito importante, não só pelos dias de hoje que eu estou falando, mas muito importante ter essa higiene por causa desse problema da bactéria se infestar ali e ela não sair. E se você tem condição, coloque uma lona por cima, tá? Que fica muito mais fácil a limpeza e você não tem esse acúmulo de bactéria na borracha, no EVA, que é direto nele, tá? Outra coisa, além da limpeza, você tem que ver o tamanho do seu tatame e você colocar uma capacidade máxima. Por exemplo, você tem um tatame de 80 metros quadrados, mais ou menos. Então você vai colocar lá mais ou menos a capacidade máxima da sua aula, são de 20 alunos. Se você tem 30 alunos, monte 2 turmas. Faça um negócio onde fique bom para todo mundo. Não adianta ficar um aluno caindo em cima do outro. Por um lado é bom, mas por outro você vai começar a perder aluno, porque fica muito ruim treinar. Então as pessoas acabam desistindo porque está ruim treinar. Então, importante, parece que não, mas tem muita importância o que eu estou falando aí, na estrutura da aula. Você ter essa limpeza, você ter uma capacidade máxima baseada no tamanho do seu tatame. Tá? Você tem que ter uma estrutura, como uma recepção, tem que ter vestiários, ventiladores ou ar-condicionado, que não importa, mas você tem que ter. Não dá para o aluno ficar ali sem ter pelo menos um ventilador em cima, um ar-condicionado. Na minha academia eu trabalho com ar-condicionado, mas eu procuro ligar ele só quando tem que ligar mesmo. Nós temos as janelas que deixam bem arejado o tatame, tá? E quando não dá mesmo, está muito quente, eu ligo o ar. Eu não deixo ficar ligando direto, porque tem muita gente que não gosta. Tá? Vamos lá, o item 2. Ter um sistema de acompanhamento. Importante você ter um sistema de acompanhamento. O que é esse sistema de acompanhamento? É uma ficha que eu já expliquei algumas vezes, mas eu vou explicar agora de novo. É bem simples, não fui eu que inventei isso, tem muita academia, tem muita gente que já fazia isso antes de mim, mas ninguém me falou sobre isso, eu acabei descobrindo sozinho, tendo a ideia sozinho. No começo eu fiz uma carteirinha, hoje eu trabalho com uma ficha. Tá? O que acontece? Eu tenho uma ficha, eu até esqueci de pegar uma, eu poderia ter trazido uma, mas me desculpem, eu esqueci. Eu tenho uma ficha, onde que toda vez que o aluno vem treinar, eu marco o dia que ele treinou ali. Então tem os espaços para eu poder fazer essa marcação, e eu marco, e o aluno tem esse contato. Então o aluno sabe, por exemplo, um aluno que começou hoje a treinar na minha academia, ele sabe que ele vai ter que fazer 26 aulas para poder mudar de turma. Depois ele tem mais 6 aulas na nova turma sem lutar. Depois ele vai começar a fazer os treinos de luta. Então tá tudo marcadinho ali. E além disso, ele sabe quando ele vai pegar o primeiro grau, o segundo, o terceiro, o quarto. Ele sabe quando que ele vai para um exame para poder trocar faixa. Tá tudo ali. Ali tá marcado as mensalidades deles que estão pagas, as que estão abertas. Se tem alguma observação que eu possa fazer, tem um espaço na ficha para eu colocar também. Então é legal porque o aluno ele tem um panorama completo da vida dele dentro da academia. Então ele sabe quantas aulas ele está treinando, ele sabe em que aula ele vai ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto grau, ele sabe que aula ele vai trocar de faixa, fazer o exame. Isso é muito importante, porque muitas academias, o que muitos professores fazem é uma coisa que eu já fiz muito, que é a surpresa. O aluno ele nunca sabe quando ele vai ganhar um grau, ele nunca sabe quando ele vai trocar de faixa. Eu já fiz muito isso. E isso daí não foi bom para mim. Eu me dei muito mal com esse tipo de situação, porque às vezes você não tem aquele controle exato e certo. Um aluno acaba ficando mais do que o outro num grau. Às vezes você esquece de dar o grau, porque às vezes tem muito aluno que esquece, aí quando você vai ver, você tem que dar 2 de uma vez para não ficar chato para o aluno. Às vezes está na época de troca de faixa, mas para você tem a visão de que aquele aluno não treinou o suficiente aquele ano, mas o aluno acha que ele treinou, e aí você não dá, e vocês entram em conflito. Quando tudo é muito às claras,
está marcado aula por aula e o aluno está acompanhando, não tem o que falar, não tem conversa paralela, não tem o eu acho, tem o que está marcado, o que está acontecendo e está todo mundo vendo. Então fica muito mais fácil, fica muito mais claras, né? O aluno ele já está ali, ele nem te pergunta porque ele está acompanhando. Então pessoal, isso é muito importante, essa ficha de acompanhamento. Se você não faz na sua academia, faça. E é uma maneira barata, porque eu já coloquei alguns aplicativos na minha academia, que é um negócio muito legal, porque o aluno baixa o aplicativo no celular, e aí ele faz o check-in para a aula, o professor, isso é muito legal, mas custa muito caro, tem alguns problemas, custa muito caro, você tem que pagar uma mensalidade caríssima por mês, e outra coisa, o aplicativo, o aluno tem que baixar o aplicativo, o aluno tem que ficar usando, não é todo mundo que sabe usar, não é todo mundo que gosta de usar, não é todo mundo que quer baixar o aplicativo no teu celular, não é todo mundo que tem um espaço, espaço no celular, e aí a gente começa a entrar, foi o que eu enfrentei, em um monte de problemas. A ferramenta é cara, a ferramenta é difícil para usar, então o que eu fiz? Eu tirei e voltei na velha e boa ficha, que nunca me deu trabalho, não custa nada, e qualquer um pode fazer. Então eu recomendo que vocês façam isso. Não vai te custar nada e vai te dar um controle total da tua academia, e o teu aluno vai estar vendo isso. Isso vai ser muito importante para ele, tá? Então, pessoal, não percam essa oportunidade, façam isso, eu tenho certeza que vai ajudar. Depois me fala aí nos comentários se você faz isso. E o dia que você quiser começar a dar resultado, manda mensagem para mim falando o que você está fazendo, para eu poder saber que você está indo bem nesse quesito. Bom, o terceiro, ter um sistema de cobrança. Qual que é o sistema de cobrança? Uma catrata. Pessoal, parece que não, mas isso é muito importante. É muito ruim o professor ou a recepcionista, se você tem uma recepcionista, se você não tem, fica pior a situação, porque é você diretamente que vai fazer isso. Um aluno não paga e você tem que cobrar ele. Isso é muito ruim, isso é muito chato. Tem gente que não paga 1, 2, 3 meses e quando você vai falar, a pessoa ainda se irrita com você ainda. Por mais que você fale com todo jeitinho, a pessoa, ninguém gosta de ser cobrado, entendeu? Então, muito importante você colocar uma catraca biométrica ali, né? Vale a pena o investimento, vale a pena, porque ela vai fazer todo esse trabalho. A pessoa vai ser barrada ali, lógico que você vai liberar ela, se a pessoa não pagar, ela continua sendo barrada, e ninguém precisa cobrar, porque todo o treino praticamente ela está sendo cobrada indiretamente. E aí ela vai acabar pagando para poder parar de ser barrada. Muito importante isso, parece que não, mas vai ajudar e vai até aumentar a tua receita. Você vai ver que vai aumentar até a sua receita. Faça isso, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O quarto item são técnicas para ensinar, a didática. Eu vou falar um pouco sobre didática, mas eu vou resumir, vou dar uma resumida na didática, porque como eu falei, se eu for falar sobre didática mesmo, dá pra gente fazer uma live inteira sobre didática, mas eu vou dar uma resumida. Qual que é o ponto importante? Alguns pontos importantíssimos para você ensinar. O primeiro deles é você falar bem. É muito difícil falar bem. A língua portuguesa, ela é muito difícil. Então, para a gente falar a língua portuguesa certinho é difícil. Eu levei um tempão para poder falar mais ou menos e eu ainda erro muito ainda. Mas nós temos que tentar falar o mais correto possível, por mais que seja difícil. Tentar evitar alguns erros de português, tentar evitar pleonasmo. O que seria o pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo. Esses tipos de coisas a gente tem que tentar evitar. Aí você vai perguntar para mim assim, mas professor, o que importa é isso? O que importa é o jiu-jitsu. Correto. Eu entendo perfeitamente. Para mim, se o meu professor não falasse certo, falasse tudo errado, para mim não ia mudar nada. Como para um monte de gente não ia mudar nada. Mas para muita gente muda. Tem muita gente que o nível cultural da pessoa, a pessoa tem um tipo de cabeça, parece que muita gente não dá importância para isso, como eu também não dou. Se eu tiver tendo instrução de alguém que está falando errado, eu não vou ligar para isso, eu mesmo, para mim não é isso que importa, mas para muita gente importa. Então, a partir do momento que você tenta jogar uma língua portuguesa o mais correto possível, você amplia sua carteira de possibilidades de alunos, tá? De pessoas. Tá? Isso aí, parece que não, mas é importante. Outra coisa, ser objetivo na hora de ensinar.
Pessoal, ser objetivo na hora de ensinar, eu falo muito isso. Você tem que ser claro e objetivo. Quanto mais você fala, mais você dificulta o aprendizado. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu vou assistir alguma palestra, ou estou numa palestra, sobre qualquer coisa, às vezes não é nem sobre jiu-jitsu, às vezes sobre negócios, e você vai assistir. E você está lá, fisicamente. Não estou falando assim online ou em vídeo, estou falando fisicamente. Quando você está lá fisicamente e a pessoa está falando na tua frente, e ela começa a falar demais, isso acontece comigo. Eu, sem querer, eu paro de prestar atenção e eu começo a pensar em outra coisa. Eu estou olhando uma pessoa, mas eu estou pensando em outra coisa. Eu estou ali pensando em outra coisa. De repente eu volto, pum, eu falo, putz, eu estava pensando em outra coisa e eu perdi um monte de coisa que ele falou. Isso não acontece só comigo não, isso acontece com muita gente. E no jiu-jitsu não é diferente. Se você ficar ali falando, às vezes o teu aluno está pensando em outra coisa. Então seja claro e objetivo, porque você vai sendo claro, fica mais fácil para entender e rápido, tá? Às vezes a posição que você vai ensinar tem muitos detalhes e aí você tem que falar mais. O que você pode fazer, que é uma coisa que também eu sempre falo, é você dividir a posição em 2 ou em 3 etapas. Então você pode, para você ser mais claro e objetivo, facilitar o aprendizado numa posição complicada, eu divido essa posição em 2 partes. Eu ensino a primeira parte, falei rápido, fui objetivo e fui claro. O pessoal está fazendo. Está todo mundo fazendo? Parou, pessoal, vem aqui. Agora vamos fazer a segunda parte. Fui claro, fui rápido, fui objetivo. O pessoal está fazendo a segunda parte. Aí eu vou, pessoal, parou? Agora vamos fazer desde o começo as 2. Todo mundo entendeu. E eu peguei uma posição difícil e eu consegui ensinar de maneira rápida, clara e objetiva. Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Então, um resumo de ser didático, para a gente resumir ser didático, é esses 3 pontos que eu acabei de falar aqui agora. Tentar falar o mais certo possível, ser claro e objetivo, se precisar, dividir a posição em 2 ou até em 3 etapas, se for o caso. Tá? Isso é muito importante. Ó, o quinto item também, eu e minha equipe disponibilizamos um vídeo curto, e teve algumas pessoas que também não gostaram, que é sem punição, pessoal. Sem punição. Esse negócio de pagar flexão, dar bronca, principalmente dar bronca, não façam isso. Eu não respondi ainda, mas teve um colega aí que comentou no YouTube. Não deu tempo, eu vi o comentário dele, mas não deu tempo de eu responder. Eu devo responder hoje mais tarde ou amanhã. Eu vou responder e ele falou, não, mas eu acho que pagar flexão é importante. Ele estava dizendo, porque nós fazemos de uma maneira que não fica chato. Ok, não estou falando que você não deva fazer. Estou passando a minha experiência, que eu já fiz muito e não funcionou para mim. Hoje, não tenho um aluno que paga a flexão, não preciso dar bronca em ninguém, principalmente na frente de todo mundo, que isso não se faz, e eu não tenho problema nenhum com ninguém. Porque a maneira com que eu conduzo as coisas fica mais fácil. Eu não preciso dar bronca, não preciso mandar ninguém pagar flexão. Agora, vamos separar o joio do trigo. Nós estamos falando de turmas iniciantes e intermediárias, ok? Você tem uma turma, que nem eu tenho uma turma lá só de faixas pretas. Pessoal, aí é porrada dos caras, né? Aí o pessoal mais antigo tá ali, entendeu? Ele escreveu, não leu, o pau comeu. Aí é diferente. Aí você pode ter uma abordagem diferente. Mas você trabalhar com punição, trabalhar dando bronca com iniciantes, não dá, não funciona. Imagina um pai de família, ele trabalha o dia inteiro, ele tem as responsabilidades, é uma pessoa muito respeitada no meio dele, uma pessoa culta, ou não é culta, isso não importa, mas é uma pessoa respeitada pela família, ele gostou do jiu-jitsu, e você paga 20 aí. Você dá uma bronca nele. As chances dele não voltar mais são enormes, são muito grandes, entendeu? E perde um aluno por causa de nada, tá? Na minha opinião, por causa de nada. Ah, mas aqui na minha academia, se escreveu, não leu, o pau comeu, paga a flexão mesmo, eu dou bronca, ótimo. Se pra você funciona, amém.
para mim não funcionou. Eu fiz muito isso. Eu fazia pior. Já falei inclusive no vídeo que está rodando aí. Eu pago 20 flexões. O aluno falava, não, eu falei 30. Ele ia 40. Enquanto ele estivesse resmungando comigo, eu ia aumentando de 10 em 10. Já fiz muito isso. Hoje não faço mais e me envergonho de ter feito isso. Me envergonho de ter feito isso. Porque, além do aluno ir na sua academia para poder aprender a se defender, ele vai porque ele gosta, ele vai porque é prazeroso, ele vai lá porque ele tem amigos, ele vai porque ele conversa, ele vai porque ele distrai, ele vai porque ele desestressa. Às vezes ele está cheio de problema, está separando, está brigando, às vezes ele foi mandado embora do serviço. Ele vai lá porque aquilo faz bem para ele. Aí chega eu, mando ele pagar a flexão e dou uma bronca nele. Ah, não, cara. Entendeu? Não. Nós temos 1000 maneiras de fazer isso, de falar, de conversar, entendeu? Tem 1000 maneiras de abordar uma pessoa, por mais que ela esteja fazendo alguma coisa errada. Tá? Que é o próximo item agora, o 6º. Como reagir a discussões e falta de respeito. Então tem muitos professores que têm esse problema. Eu hoje, graças a Deus, não tenho esse problema e eu não vejo a possibilidade disso acontecer por causa da maneira que eu me porto e por causa da maneira que eu conduzo as coisas na minha academia. Então isso é muito importante. Se eu hoje perceber que alguém está discutindo com alguém, se eu ver isso acontecer, eu vou chamar os dois separadamente para conversar e eu vou fazer de tudo para reconciliar os dois. E para que isso não aconteça mais, sem dar uma bronca, conversando. Porque como eu falei, homem que é homem de verdade, não pode levar bronca. Por mais que ele esteja errado, ninguém pode levar uma bronca. É claro que tem os soldados, como eu. Eu sou soldado. Se meu mestre vier para mim e falar um monte de besteira, eu posso ficar bravo com ele, eu posso não gostar do que ele falou, mas eu não resmungo, eu fico quieto, eu baixo a cabeça, eu falo sim senhor, e eu assimilo. Por mais que eu ache que eu esteja certo, e ele errado, eu vou aceitar, porque eu sou meio soldado. Falou, tá falado, ele é meu mestre, ele que manda. Eu tô falando que ele é meu mestre, porque meu mestre é mestre mesmo. Se ele não fosse mestre, eu estava chamando ele de professor. Eles são mesmo. Então, nós temos que ter isso, entendeu? Isso é muito, parece que não, mas é muito importante. Esse bom senso de você saber conversar, você vai moldando a turma, você vai moldando o grupo, a sua maneira. Chega num ponto que não há mais a possibilidade, que nem na minha academia, nunca mais eu dei uma bronca em alguém e eu não me vejo dando essa bronca e eu não vejo ninguém na minha academia causando algum motivo para que eu faça isso. Porque a maneira que eu conduzo leva a isso. Tá? Então vai conduzindo as coisas de uma maneira legal. Se precisar, converse, que com o tempo isso não vai acontecer mais. Hoje mesmo, não sei se foi hoje ou ontem, um colega aí me fez uma pergunta, falou, poxa, tem um cara que está assim, eu já conversei com ele algumas vezes, então continua conversando com ele. O que vai acontecer é que ou ele se encaixa, ou ele para de vir, mas tem que continuar conversando. Tá? Isso é muito importante. O que a gente não pode fazer é querer brigar, dar bronca, isso daí já foi, isso é coisa do passado. Tá? Coisas que nós erramos muito, eu particularmente errei muito e agora a gente está acertando muito e eu estou passando para vocês esses acertos. Tem gente que não dá importância, mas isso é muito importante. Outra coisa agora, que é o 7º item, turmas separadas. Pessoal, separem suas turmas. Muitos de vocês, ainda trabalham com as turmas juntas. Turmas juntas que eu falo, quem está começando, você tem tua turma ali, aí o aluno se matriculou, ele nunca treinou jiu-jitsu e você arremessa ele numa turma em andamento. As chances desse aluno parar são muito grandes. Então, separe suas turmas, não coloque turmas juntas. E se você coloca crianças na turma de adulto, piorou. Você tem que separar. Tá? Tem criança treina com criança, iniciante treina com iniciante, intermediário treina com intermediário. Se você precisar, você faz turma avançada. Se você precisar, você faz uma turma para competidores. Tá? No avançado e no competidores, você repia eles. Iniciante, o nome já diz, iniciante, você tem que iniciar ele. Quando ele estiver mais preparado para pegar mais duro, ele vai para a turma intermediária.
Quando ele já estiver pronto para poder se jogar na parede, ele vai para o avançado. Ah, ele quer competir? Ele pode ir para a turma competidora. Então você pode ter essas turmas na sua academia dependendo da sua demanda. Dependendo da sua demanda, só as turmas iniciantes e intermediárias já vão ser o suficiente. Conforme você precisa, você vai acrescentar avançado ou você vai acrescentar competidor, tá? Mas é importantíssimo ter essas divisões. Não se esqueçam que na segunda edição agora da Semana Profissão Jiu-Jitsu, que está acontecendo agora, que vai até o dia 22 de março, eu estou falando disso tudo e muito mais. Então, se você ainda não se inscreveu para a Semana Profissão Jiu-Jitsu, o link está aqui nos comentários. Vem nos comentários no Facebook, o pessoal do Instagram está no Facebook, tá? Nos comentários. Vai aqui nos comentários, clica no link, faça sua inscrição e assista as aulas que ainda dá tempo. Tá? Aí eu descrevo muito mais do que aqui. Aqui eu estou dando um plano geral que também vai ajudar. Tá? Mas lá eu vou muito a fundo, então se inscrevam lá. Tá? Agora vamos lá, o oitavo. O oitavo é aquecimento. Como fazer? Iniciantes e intermediários. Importante que o seu aquecimento, tanto nas aulas iniciantes quanto nas aulas intermediárias, não ultrapasse os 15 minutos. Vamos supor que você tem uma aula de 1 hora, que é o ideal. Eu já falei disso várias vezes, né? O ideal é que você tenha uma aula de 1 hora. Se você tem uma aula de 1 hora e você fica 15, 20 minutos aquecendo, 30 minutos, você levou quase metade ou metade da aula aquecendo. O que sobrou da aula? Então o aquecimento ele tem que ser o mais rápido possível. O nome já fala, aquecimento. Eu quero aquecer o meu aluno para que ele possa treinar com o corpo aquecido e não venha a ter uma lesão, não venha a se machucar. Preparação física é uma outra coisa. O aluno ele se matricula na aula de jiu-jitsu para poder aprender jiu-jitsu, não para fazer preparação física ou treinamento funcional. Ele se matriculou para ensinar jiu-jitsu. Ah, mas ele gosta. Então, se ele gosta de treinamento funcional, ele vai fazer aula de treinamento funcional, porque lá ele está matriculado na aula de jiu-jitsu. Me corrija se eu estiver enganado. Quando alguém se matricula numa aula de jiu-jitsu, eu tenho que ensinar o quê? Treinamento funcional ou jiu-jitsu? Jiu-jitsu, claro. Ah, mas ele gosta. Ah, mas ele precisa. Então ele vai correr atrás. Ah, mas ele é competidor. Ele tem que ter os treinos extra. Ele tem que fazer preparação física extra. Cada macaco no seu galho. Quando cada macaco fica no seu galho, quando cada peça, vamos imaginar um motor de um carro. Quando cada peça do motor do seu carro faz a sua função, o motor funciona melhor. Imagina, eu sou professor de jiu-jitsu e eu estou dando preparação física para o meu aluno. Bom, mas ali ele está para treinar jiu-jitsu. Eu estou perdendo um tempo onde eu poderia estar melhorando ele dentro do jiu-jitsu. Ah, mas ele precisa de gás, então ele vai correr. Então ele vai fazer uma preparação física fora. Lutador profissional de MMA faz isso, separa os seus treinos. Ele tem um dia na semana ou um período onde ele mistura. Mas a grande parte, a maior parte do tempo, ele separa. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu já lutei MMA profissional. Já me preparei com preparadores físicos, os melhores do Brasil. Então eu sei o que estou falando. Então não erre. Aquecimento, o iniciante você pode fazer no máximo 15 minutos. Esse aquecimento pode ter movimentações básicas, movimentações de quadris, pode ter os rolamentos, tá? Tudo básico. No intermediário, você pode aquecer um pouco mais forte. Um pouco mais forte, é o que eu estou falando, um pouco. Não é para poder arrebentar o aluno, para na hora da luta, ele não nem aguentar lutar. Ele tem que chegar na hora da luta inteiro. O gás que ele vai dar, ele tem que cansar lutando e não chegar cansado. E quando o aluno chega cansado, os professores de educação física vão me dar um suporte nisso aí que eu estou falando. Quando o aluno chega cansado, já chega sem condições, as chances desse aluno se machucar lutando são muito grandes. Porque ele já chegou com a musculatura cansada, já chegou estressado, já chegou no limite. Então as chances dele cansar são muito grandes, as chances dele entrar em overtraining é muito grande. Então ele tem que chegar pronto para lutar e lutando é aonde ele vai ter que cansar. Tá? Isso é muito importante. O nono item
Pessoal, não vou me demorar muito para a sessão de perguntas, que é daqui a pouquinho. Eu vou falar o nono, o décimo e abro para perguntas, tá, pessoal? O nono é defesa pessoal. Importantíssimo. Nas suas aulas tem que ter defesa pessoal e em todas as aulas de todas as turmas, tá? Com exceção da turma de competidores, que você não precisa colocar defesa pessoal, porque o foco ali é só competição. Tá? Turmas intermediárias, iniciantes, intermediárias, avançadas, tem que ter o treino de defesa pessoal. Claro que iniciantes, defesa pessoal iniciante, turmas intermediárias, defesa pessoal intermediária, turmas avançadas, defesa pessoal avançada. Ponto final. Isso aí tem que ter. Óbvio, isso aqui é um assunto curto e grosso, tá? Se você não sabe defesa pessoal, aprenda da maneira correta. Não invente defesa pessoal. Nunca invente. Fala, isso aqui eu vou fazer, isso não inventa. Porque o jiu-jitsu já existe a defesa pessoal. Então vai lá, aprenda o sistema e ensine o sistema. O décimo, você tem que ter um programa de aulas. Tudo que eu falei até agora se resume dentro de um programa de aulas. Num programa de aulas, é lógico que eu não estou falando de você não tem estrutura da tua academia ali, mas dentro de um programa de aulas você tem metodologia, um ensino inteligente e você tem defesa pessoal. A metodologia, como você vai ensinar, a maneira com que você vai fazer isso, para que o seu aluno aprenda de verdade. Um ensino inteligente, todo o ensino está interligado, as posições estão interligadas, não é aquele ensino sem pé nem cabeça, hoje você ensina uma coisa, amanhã outra, o ensino, uma aula está ligada na outra, no final de todas as aulas, o aluno ele consegue entender um ciclo e ele consegue já fazer uma luta em todos os sentidos, tanto quanto defesa pessoal, quanto a luta na sua essência mesmo, isso aprendendo de tudo, tá? Tá muito importante. Pessoal, beleza? Então vamos lá. Se você tem sua pergunta aí, coloca a sua pergunta aí agora. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Facebook e no Instagram se o pessoal já colocou a pergunta, para eu poder responder vocês. Então, obrigado em primeiro lugar por estar acompanhando. Valeu, pessoal, obrigado por estar acompanhando. O amigo está falando aqui. Boa noite, professor. O professor não é mestre, vejo muito professor aceitando. Como eu falei, tem professor que gosta de ser chamado de mestre, tem professor que aceita, e tem professor que ensina um aluno que ele tem que ensinar. Outro dia eu falei aqui, um rapaz ele colocou um comentário no Instagram e não gostou. Ele ainda falou pra mim assim, já não estou te seguindo mais. Poxa vida, fiquei tão chateado que você não está me seguindo mais. Pessoal, professor é professor, sem ego. Ele quer me explicar por que você é chamado de mestre? Não, meu amigo, no professor, no jiu-jitsu até sexto grau é professor. Ponto final, não importa se você gosta ou não. Preto no branco, é ou não é? Não é? Vamos lá. Pessoal, vamos ver aqui no Instagram, estou dando uma olhada. Nossa, tem um monte de gente já perguntando. Vamos lá, pessoal, se eu não ler tua pergunta, pergunta de novo aí. O pessoal do Instagram pergunta mais que o pessoal do Facebook, hein, pessoal? Vamos lá, o pessoal do Facebook joga a pergunta aqui no Instagram, o pessoal já está aqui, ó. Pessoal, se eu não ler sua pergunta, por favor, pergunta de novo, que já tem bastante. Verbalizar corretamente é essencial, mas dentro do nível de melhor entendimento para alcançar todos objetivamente. É claro, assim, imagina você formado e você bacharel em direito, você não vai querer falar igual você fala numa audiência com o juiz, né? Então ninguém vai entender, né? Tem que, é lógico. Isso aí, óbvio. Ser prolixo é chato, quanto alunos também. Pode gravar a aula? Não entendi, Rodrigo. Aqui do Instagram não entendi. Que aula? Me explica um pouquinho melhor, por favor. Perfeito. Punir ou chamar atenção só cria antipatia. Exato. Esse negócio de punição, esse negócio de chamar atenção, isso está no passado, pessoal, está no passado. Você vai manter uma postura e essa postura fala por si só. Você não precisa dar bronca. Você vai chegar, se o aluno estiver fazendo uma coisa, você vai chegar nele com cuidado, com respeito, e só para ele vai falar, olha, toma cuidado com isso. Ele vai entender. Se ele não entender, você fala de novo. Tá? Manda um salve para Manaus. Valeu. Tafarel Marques.
Valeu, Tafarel. Grande abraço para todo mundo aí de Manaus, para você. Manaus, terra de nego duro. Sempre falo isso, né? Só tem nego duro aí, hein? Como manter a disciplina das crianças sem puni-las? Boa, Rodrigo. Aí nós vamos mudar um pouquinho. Criança tem que ter punição. Mas não é aquela punição de ficar de castigo, de dar bronca. Eu tenho os graus de incentivo. Então procure. Eu fiz uma aula na terça-feira passada, onde eu falei só sobre crianças. Então se você ainda, perdão, se você ainda não assistiu, vai na minha página no Facebook e assista. Foi na terça-feira da semana passada. Eu falei só sobre crianças. Inclusive falei sobre isso também, falei sobre muita coisa. Só para a gente adiantar aqui, vai lá no Facebook na minha página. Se vocês não assistiram, foi terça-feira dessa semana. Eu falei só sobre criança. Foi uma live inteira só sobre isso. Uma live não, desculpa, foi um vídeo gravado, tá? Mas eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas. Sou de Manaus, faixa marrom 4 graus. Está sendo muito útil para mim seus vídeos. Muito obrigado, fico muito feliz de saber disso. Atualmente acompanho os treinos de crianças carentes no projeto social. Pretendo montar a minha própria academia. Valeu, meu amigo Robert Farias. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, Robert. Quando você montar, me fala, tá? Como está indo. Eu vou ficar feliz em saber que você está tendo sucesso. Muito bom sua metodologia. Só a experiência e o tempo para definir os métodos de ensino. Com certeza. E só com tempo mesmo. Muito tempo. Bota tempo nisso. Tive um professor, Pigmeu, Pigmeu Naldo. Vamos lá, Pigmeu, toda a live tá aí, meu amigo, e sempre com ótimas perguntas. Eu estou muito feliz que você está me acompanhando sempre fazendo perguntas e sempre com ótimas perguntas. Muito obrigado, isso engrandece a live. Então você me ajuda a deixar essa live melhor ainda. Muito obrigado. Tive um professor que quando um faixa branca fazia algo de errado, ele fazia todos pagarem, e se fosse um azul ou roxa, todos abaixo pagavam. Eu já fiz isso. A regrinha de um por todos e todos por um. Quando um fazia alguma coisa errada, todo mundo pagava. Posso falar um negócio pra vocês? Pior coisa que você, como professor, pode fazer. Imagina, você punir uma pessoa já é ruim. E aí uma pessoa que não fez nada está sendo punida. Ele não fez nada, ele está ali pagando a mensalidade, trabalhou o dia inteiro e ele está sendo punido porque alguém fez alguma cagada. Eu já fiz isso. Graças a Deus não faço mais. Professor, quem é seu mestre? Royler e Hooker Gracie, filhos do grande mestre Hélio Gracie. Já estou com eles há mais ou menos 26 anos, tá? Treinando com eles. Como manter a disciplina das crianças sem ter que puni-las? Salto burpee, por exemplo. Uma boa. Paga 20 burpees aí. Coitado, né? Judiação. Mestre Nilson, professor. Me chama de professor. Manda um abraço pro meu mestre Márcio Babilon da Lotus Clube. Grande Lotus Clube do meu amigo Moisés Murad. Grande abraço, Babilon, Márcio Babilon. Grande abraço aí, não só para você, Rodrigo, para o Márcio e para o Moisés Murad. Moisés é um grande amigo meu, gosto muito dele. Vamos lá, Mauro. Acredito que os alunos chamam de mestre por consideração. Com certeza. Os alunos não estão fazendo errado. Na minha opinião, quem está fazendo errado é o professor de deixar. Tem muitos professores que concordam comigo, acredito que é a maioria. Muitos não. Muitos falam, deixa ele chamar de mestre. O que é certo é certo. Um dia você vai ser mestre. Então, professor é professor, mestre é mestre. Para mim, comigo não tem conversa. Ponto final. Sensei pode, porque sensei é professor em japonês. Apesar de eu preferir a nomenclatura em português, mas não tem problema. Existe um programa de treinamento disponível dentro de faixa com posições variáveis? Claro, programa de aulas. Eu tenho meu programa de aulas para iniciantes, depois eu tenho um programa intermediário e avançado. Nós temos o programa iniciante meu, são 26 aulas, 103 posições, jiu-jitsu completo de A a Z. Tá?
para você conhecer um pouco mais sobre o programa de aulas, aqui no Facebook, nesse vídeo que eu estou fazendo agora, no Facebook, nos comentários, tem um link para a segunda edição da Semana Profissão Jiu-Jitsu. Lá eu falo de tudo isso e vou falar também do meu programa de aulas, que é muito legal. Tenho certeza que está ajudando muita gente no meu programa de aulas, tá? Muitos professores aí, muitos não, praticamente não, todos que dão aula, que estão dentro do Profissão Jiu-Jitsu, se tiver alguém aí, pode colocar nos comentários, alguém assistindo aí, todos estão tendo resultados positivos, tá? E eu dou suporte praticamente 24 horas. Praticamente, eu não falo que o meu suporte é 24 horas porque eu tenho que dormir um pouco. Mas o meu suporte é praticamente 24 horas. Nós temos um grupo no WhatsApp onde eu atendo todos no dia e quase que na hora. Se eu não atender na hora, é porque eu estou dando aula, porque eu estou treinando. Mas assim que der, eu já dou uma satisfação, um atendimento o mais rápido possível. Professor, qual a opinião do senhor quanto a um faixa roxa abrir uma academia? Faixa roxa dar aula é uma coisa que acontece, não tem como a gente evitar, vai acabar acontecendo. Agora, abrir academia, eu acredito que nem consiga, porque para você abrir uma academia, você vai ter que ter o alvará de funcionamento, você vai ter que ter alguma documentação. No alvará de funcionamento, você vai ter que colocar um diploma seu ali, e nesse caso aí, como faixa roxa, você já não vai conseguir. Agora, dar aula numa academia, não tem tanta exigência, fica mais fácil você conseguir. Valeu, Ricardo. Vem treinar, Ricardo. Tá aqui no Instagram, que meu aluno tá sumido. Vem treinar, Ricardo. Grande abraço aí. Manda um abraço pra sua mãe também. Perguntei se eu posso gravar essa aula. Essa pode, claro. Pode. Faz o download dela depois. Tranquilo. Professor, quem é seu mestre? Royler Gracie e Roker Gracie. Fer de Jundiaí, professor top, muita gente boa, valeu meu amigo, grande abraço. Erickson, eu tenho um filho de 8 anos e treinamos junto, porque a academia é pequena, tem algum problema nisso? Gostamos muito do nosso professor? Não, o problema é o seguinte, Erickson, um treino bom para o seu filho de 8 anos não é um treino bom para você. Um treino bom para você não é um treino bom para o seu filho de 8 anos, entendeu? Não que não dê para vocês treinarem, dá, mas quando fica bom para um, não fica bom para o outro, isso é fato. Quando você separa, eu consigo dar o meu máximo para um e o meu máximo para o outro, eu consigo fazer com que ambos aproveitem o máximo possível, é essa a diferença, entendeu? Deixa eu ver no Facebook que o pessoal tá... Vai colocar essa live no Telegram depois? Daniel, vai. Toda a live vai para o Telegram, toda. Nós estamos com um pouco de atraso. Eu acredito que nós estamos aí em 2 ou 3 lives de atraso, porque a quantidade de trabalho nossa é muito grande, tá? Mas todas vão, todas as lives e agora as aulas de terça também vão para o Telegram em PDF, tá bom? O que pode acontecer é algum atraso aí, o que está acontecendo por causa da quantidade de trabalho que a gente tem, mas vai sim. Aí manda um salve para o projeto social IERC Combate Jiu-Jitsu. Valeu, Anderson. Grande abraço aí para todo mundo da IERC Combate Jiu-Jitsu. Força, pessoal. Parabéns pelo trabalho lá no projeto. Cleiton Santos, boa noite. Eu mandava pagar também. Depois que eu parei de mandar pagar, muitos alunos estão voltando e outros erros que eu cometia. Cleiton, exato, Cleiton. Tem muita gente que não vê isso como um erro. Mas tá? Mas eu tenho assim, ó, tá vendo? Você é um testemunho claro de quando você parou de fazer isso, a quantidade dos seus alunos aumentaram, muitos alunos estão voltando. É fato. Imagina, você não treina, você não é professor, você vai para a academia treinar, você tem família, você trabalha o dia inteiro, você tem as suas responsabilidades, você é uma pessoa respeitada. Chega na academia, você tem que pagar a flexão, você volta mais, tá? Isso é fato. Tem os que aguentam? Tem, mas a maioria não aguenta. Sensei pode? Pode. Prefiro professor, mas sensei pode. Sensei pode, porque a tradução de sensei é professor, né? Boa noite, professor. Como faço para adquirir esse método? Daniel, vai aqui no link que está nos comentários. Você vai ver o meu nome lá e tem um link da Semana Profissão Jiu-Jitsu. Se
inscreve na Semana de Profissão de Jiu-Jitsu, porque o último vídeo que vocês vão receber, para quem está inscrito lá, é um link onde eu vou falar somente do meu curso, tá? Somente do meu método, eu falo somente dele, a última aula. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Todos que adquiriram este método, todos estão tendo resultados positivos. Muitos com resultados em 30 dias ou até menos, de tão bom que é o curso. Tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, vamos voltar para o Instagram. Sensei, o aluno que chega de cara amarrada vive explicando e ele longe desligado como o senhor teve esse tipo de atitude. Olha, às vezes o aluno chega assim com uma cara amarrada, mas é o meu jeito de ser. Não deixo isso acontecer. Eu, quando percebo que o aluno está para baixo, eu faço uma brincadeira, eu conto uma piada, eu vou ali cutucando ele pelos cantos, é lógico, claro, não é brincadeira de mau gosto, não é bullying, tá? Eu conto uma piada perto dele, então eu já tenho um jeito de arrancar uma risada dele. Então, quando o aluno entra mal na minha academia, eu já tenho o meu jeito de fazer ele dar alguns sorrisos ali durante o treino. Eu tenho certeza que ele sai do treino melhor do que quando ele entrou. Já tenho um jeitinho de fazer isso já. Esse tipo de punições são punições militares que não funcionam na nossa arte. Não funciona. Isso é fato. Professor, o que fazer com esses dias tudo parado porque o corona, a criançada fica louca para treinar? Exato. Como eu falei no começo da live, nós estamos aí numa fase que nós temos que dar uma segurada na onda. Pessoal, eu tô torto, toda hora eu estou me corrigindo aqui. Nós temos que segurar um pouco a onda. Os meus treinos estavam acontecendo até hoje. A partir de amanhã eu suspendi as minhas aulas temporariamente, né? Num primeiro momento, por uma semana, até o final da semana que vem. Final da semana que vem eu vou analisar a situação, nós vamos ver a situação, e aí a gente estende por mais uma semana ou não. Se precisar, a gente estende por mais uma semana. O importante, pessoal, eu tenho nos grupos do WhatsApp da minha academia, importante vocês pedirem para os seus alunos não pararem de pagar suas mensalidades. Então, isso é muito importante. Eu coloquei no grupo da minha academia e falei, pessoal, por favor, paguem as suas mensalidades. Por quê? Porque a academia vai ficar parada, mas as contas continuam vindo. Muita gente pagando aluguel e não vai conseguir pagar o seu aluguel. Muita gente não vai conseguir pagar as suas contas. O custo fixo na minha academia é muito grande. Eu tenho sala de musculação, tenho vários professores, só trabalho com professores formados. Então o custo na minha academia é muito grande. Então eu pedi que os alunos não parassem de pagar as mensalidades. Então peçam aos seus alunos que não parem de pagar as mensalidades, tá? Em respeito a vocês aí, até para poder ajudar a manter a academia, e quando isso tudo acabar, eles têm academia para eles poderem voltar, porque muitos falam, academia, eu amo, é minha família, mas é nessa hora que a gente mostra, entendeu? Então não é nem questão de professores querer ganhar dinheiro, mas sim de manter o seu negócio. Então os alunos, por favor, ajudem os seus professores, tá? Por favor. Grande abraço, galera da Raia Grace Butantã, Vitinho. Aê, pessoal, valeu, Fábio. Grande abraço aí, ó. Vitinho, Thiago Miranda, irmãozaços aí, ó. Lá no meu coração, os dois. Tá? Grande abraço aí, tá? Valeu, Cristiano. Hey, fala, Cristiano, meu amigo. Treinou muito comigo já. Grande abraço, meu amigo. Saudade de você, hein? Obrigado por estar acompanhando aí no Instagram aí. Valeu. Aqui a situação tá complicada, mas nós brasileiros, né? Você também, né? Nós brasileiros sempre damos a volta por cima. Tá todo mundo quietinho no seu canto, esperando aí, fazendo sua parte. Eu tenho certeza que essa situação vai se resolver em muito pouco tempo. Eu tenho certeza. Estou confiando demais nos países aí, inclusive no Brasil, trabalhando por uma vacina. Pessoal trabalhando, sabe, de uma competência absurda, e eu tenho certeza que em pouco tempo essa conversa vai ficar no passado. Fiquem bem, por favor. Valeu. Pessoal, vou responder mais 2 perguntas e a gente encerra a live, ok?
Professor, estou guardando a situação financeira para adquirir seus métodos para me aperfeiçoar no projeto. Thiago Miranda aqui em Itapevi. Tenho certeza, Fábio, que você vai gostar. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. E quando você entrar pro programa, eu vou passar a te dar praticamente 24 horas de assistência. Eu só não falo minha assistência 24 horas porque eu tenho que dormir um pouco, mas é praticamente isso. Robert, sou cria do mestre Márcio Pontes. Legal, você conhece? Sim, claro. Quem cuidou de me tirar das ruas e me deu dormir, pô, parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Valeu, Robert. Parabéns para você e pelo seu professor. Muito obrigado. Essa sessão de perguntas e respostas são muito boas. Eu treino com meus filhos de 18 e 24 anos. Muito bom. Não tem nada melhor do que treinar com os filhos, né? Isso é muito bom. Pessoal, vou responder mais uma pergunta. Se eu achar mais uma pergunta, eu respondo e a gente encerra. Porque senão aqui no Instagram vai acabar caindo, tá? E nós já estamos aí praticamente há quase uma hora. Manda um salve pro Projeto Social Esporte e Vida, São Gonçalo, Rio de Janeiro, equipe ICOM, mestre Márcio Barros. Grande abraço para todo mundo aí, Alex, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em breve eu vou estar no Rio de Janeiro, um seminário até o final do ano. Espero ver vocês aí. Grande abraço a todos. Valeu, obrigado por estar acompanhando. Algum aluno seu já estrangulou um colega de treino? Como resolver se a coisa ficar feia na hora? Já aconteceu de se estranharem? Já. Na hora eu levanto, acalmo os dois, separo e converso separadamente com os dois. Converso. Depois que os dois estão bem calmos e eu já achei uma solução, eu chamo os dois e a gente se reúne e todo mundo fica amigo de novo. Tá? Isso quase não acontece, é raro acontecer, mas não é impossível. Tá? A última, essa foi rápida. Saudades do tatame, faz mais de 8 meses que não pratico arte suave. Thalita, volta! Tem que treinar, não pode parar não. Boa. Grande abraço, pessoal. Michael Nunes, toda vez que estiver aqui vou te dar os parabéns, seu trabalho ajuda muito. Muito obrigado pela confiança. Mande um alô aqui pro QG da Luta em Teresina, Piauí. Grande abraço, Michael, para você, para todo mundo do QG da Luta aí em Teresina, Piauí. Obrigado por estar acompanhando. Valeu, parei de dar aula na academia, tive a ideia de criar um currículo e apresentar nas escolas. Parabéns. Hoje os pais pagam com o maior gosto. Muito bom, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Última pergunta, hein? Valeu, obrigado por estar acompanhando. Thalita, quero voltar. Volta, Thalita, volta a treinar logo. Espera não. Pessoal, última pergunta? Vamos lá, tá aqui no Facebook. Gilberto, manda um abraço para os guerreiros aqui, Presidente Epitáfio, São Paulo. Grande abraço para todo mundo aqui, Presidente Epitáfio, São Paulo. Somos todos os alunos do professor Gilberto Moiano, primeiro deficiente visual do mundo a ser faixa preta. Parabéns. Olha lá, vou até bater palma. Muito bom, fiquei muito feliz em saber disso. A deficiente visual faixa preta, que sirva de exemplo para todos, tá? Parabéns. Pessoal, vou encerrar a live. O Instagram aqui vai cair em menos de um minuto, então antes de cair eu vou encerrar. Muito obrigado por vocês estarem assistindo, muito obrigado por prestigiar, muito obrigado pela confiança. Se você quer fazer tua pergunta, deixa a tua pergunta aí, que mais tarde ou amanhã eu respondo. Tá? Não se esqueçam, curta minha página aqui no Facebook, me segue aí no Instagram se você não me segue. Vai pro Telegram lá, meu canal se chama Profissão Jiu-Jitsu Nilson Liboni. E aqui no link do Facebook, nos comentários, está o link, aqui nos comentários do Facebook está o link para a segunda edição da Semana Profissão Jiu-Jitsu. Você não pode ficar de fora, estou falando de tudo, para a sua aula ficar completa, você tem que assistir. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, grande abraço a todos aí, valeu, pessoal.